Boa noite, queridos. Nós estamos aqui dando início à nossa transmissão, a nossa live, do nosso trabalho de estudo, de reflexão da palavra, que todas as quartas-feiras nós fazemos. Já entramos aqui direto, pela hora e algumas dificuldades que estamos tendo aqui, mas já estamos aqui online, já estamos conversando com os irmãos. Estou aqui para acompanhar quem foi entrando, vou atualizar aqui a página, para a gente ir vendo aqui se você for adentrando aqui na nossa, aqui, acabei de ver aqui, ok. Deus abençoe a todos. Nós continuamos aqui nesse período, nesse tempo de quarentena, O nosso desejo por estar na casa de Deus, juntos ali é enorme, só aumenta, Só aumenta o nosso desejo de estar na casa do Senhor com os irmãos, ali cultuando o nosso Deus. Esse desejo só aumenta, E aí nós temos aí algumas decisões, Eu tenho visto alguns decretos, tanto municipal como o decreto estadual. Os decretos, eles versam basicamente da mesma questão e os mesmos teores ali, talvez uma diferença aqui e acolá, mas os decretos visam flexibilizar, trazer uma flexibilização desse período de isolamento social. E aí nós estamos analisando, irmãos, é muito detalhe e a preocupação, é muito grande. Nós queremos fazer uma coisa extremamente segura, então nós estamos analisando, A preocupação é enorme. A nossa igreja, nós temos bastante irmãos que são idosos, temos lá os nossos irmãos que precisam de muita atenção e bastante zelo da nossa parte, então nós estamos aí, pensativos em relação a isso e com quanto, desta flexibilização que está aí sendo proposta. São muitos os detalhes, nós estamos vendo lá, todos os irmãos precisam utilização de máscara, aquelas regras sanitárias e de higiene, bastante intensas, são bastantes os detalhes. Nós temos que ver a nossa área lá e quantas pessoas por metro, nós vamos, a cada 10 metros quadrados, uma pessoa, e pela área nossa lá, nós estamos calculando isso. Enfim, os detalhes são muitos e as preocupações também são enormes. Então o Conselho tem analisado tudo isso, tem pensado tudo isso, para poder chegar às deliberações mais assertivas possíveis. Eu creio que a tendência nossa, pelo que eu tenho conversado diretamente com o conselho ali no grupo, o que eu tenho visto é que nós pretendemos aí aguardar um pouquinho, quais são as consequências dessa flexibilização. A flexibilização aconteceu, está acontecendo. A nossa tendência, irmãos, nós ainda estamos estudando, mas pelo que eu tenho visto, a fala, as reflexões dos irmãos dentro da questão dos decretos, aguardar um pouquinho aí qual vai ser as consequências dessa flexibilização e tomar uma medida bastante segura, É essa a nossa preocupação e esse é o nosso detalhe, ou os detalhes que nós estamos vendo aí. Nós queremos estamos assim, conforme disse os irmãos, desejosos, grandemente desejosos de estar na casa de Deus. Eu não vejo a hora disso, os demais também, irmãos, o conselho, não vê a hora desse momento chegar, mas a gente não pode ser precipitado nos nossos desejos, Ou das nossas expectativas, nós não podemos ser precipitados. A gente precisa considerar esse momento, é um momento de reflexão, é um momento de
de, de pensar, de analisar, de fazer contas, de saber o que de fato é melhor, né? Fala-se do grupo de riscos, mas a gente vê outras pessoas que em tese não fariam parte de grupos de riscos, também adentrando na questão das pessoas contaminadas, enfim, né? Nós próprios, eu próprio, né, preciso pensar na minha saúde, porque em alguns aspectos ali eu me enquadro também nessas questões ali de risco. Enfim, nós estamos analisando, nós estamos pensando, nós queremos chegar aí à decisão mais assertiva possível. A gente entende, né, que as autoridades até não têm outra saída a não ser a flexibilização. Eu entendo a partir de várias situações, de situações extremas, realmente de pessoas que precisam verdadeiramente de uma abertura para poder tocar o seu pequeno negócio, fazer as suas atividades, e as autoridades governamentais, elas não têm outra saída a não ser flexibilizar, né? Todavia, a gente tem pensado aí no que é mais assertivo, o que é mais seguro para as nossas vidas, em especial para a vida dos irmãos. Desejo não falta, né? De nos congregar, desejo não falta de nos reunir e de estar na companhia dos irmãos ali, né? Então, queridos, é isso que nós queremos. Nós queremos uma coisa assertiva, uma coisa que seja coerente, uma coisa que você possa se sentir seguro. Até lá, a gente vai comunicando aqui, a gente vai conversando com os irmãos aqui, nós vamos buscando a edificação do povo do Senhor. Não é a mesma coisa, nós sabemos, nem todos os irmãos têm... Oi? Ah, tá. Quem está assistindo, dá um alôzinho para nós aqui, né? Nós já temos alguns irmãos. Você dá um alôzinho para nós, sabemos aí, temos noção que você está aqui. Então, eu dizia aos irmãos que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa comunicar com os irmãos ou interagir com os irmãos e os irmãos conosco através desta ferramenta, né? Mas temos esse caminho, vamos tentar melhorá-lo, né? Eu estava conversando aqui com os garotos, com os meninos, com o pessoal aqui. Precisamos equacionar a questão, a dificuldade que nós estamos tendo e também vincular ao nosso culto no YouTube. E a gente já sacou aqui um caminho, já pensou num caminho que nós vamos fazer, né? Quero saudar você, eu estou vendo aqui a nossa irmã Oliette, está dando uma boa noite, né? Que Deus abençoe você, Oliette, ricamente a sua vida, né? Que Deus o envolva, você, sua família, os seus familiares, com o cuidado paternal, né? Que é indispensável na nossa vida, não apenas nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, né? Que Deus abençoe você. Antônio Sérgio, né? Dando aqui um alô para nós também. Que Deus abençoe você. Quem mais? Os irmãos estão aí. Eliude. Eu não visualizei ele aqui, né? Mas eu quero dar também para você uma boa noite. Que Deus abençoe ricamente você, sua vida. Enfim, Deus abençoe a todos nós. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Eu quero saudar você. Ah, sim, eu quero parabenizar meu presbítero Divan, né? Divan fez aniversário hoje. Então eu quero também aqui, eu já fiz isso no grupo da igreja, mas quero também aqui expressar o meu carinho, né? A minha gratidão a tudo, pela nossa convivência, pelo nosso relacionamento, né? Amo muito a sua vida. Que Deus abençoe a você, que você continue firme na obra do Senhor, sendo esse irmão, esse amigo, né? Valoroso que você é. Hoje também é aniversário do meu sobrinho Rupert, filho do nosso irmão Valdomiro, né?
lá na Finlândia, estão longe, né? E hoje é aniversário dele, né? Então, eu sei que posteriormente ele vai ter conhecimento desse nosso gesto aqui. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, Rupert, e todos aqueles que estão fazendo aniversário. Se porventura eu não falei, se porventura não lembrei aqui, né? Que Deus abençoe ricamente você, amém? E todos nós. Quem mais, Fê? Tem mais alguém aí? Ok, nós vamos então dar continuidade aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor possa aquecer nosso coração, que ela possa trazer, né, a nós a edificação que nós tanto precisamos, sobretudo nesses dias. Eu tenho visto através dessa mesma ferramenta do Facebook, tenho visto vários irmãos compartilhando a palavra, vários irmãos compartilhando a palavra do Senhor e anunciando a palavra nesse momento. Tem sido tão edificante. Eu creio nisso. Eu creio que nesse momento aí é o momento de nós nos voltarmos cada vez mais para a palavra do Senhor, né? Eu tenho dito em alguns momentos, não quero ser repetitivo, mas tenho dito aqui aos irmãos que ao invés de nós tomarmos, né, tanto tempo envolvidos em noticiários e acompanhando notícias que são assim alarmantes, notícias que são desastrosas, né, que apontam sempre para situações de grandes dificuldades. Eu não estou dizendo que você não se informe, né? Nós precisamos nos informar. Então, não é que você não se informe, mas restrinja um pouco isso. Eu tenho feito, meu procedimento pessoal, eu tenho tido um momento no qual eu me informo ali, eu escolhi um momento para isso, aí eu fico naquele momento ali em que eu procuro me inteirar, né, daquilo que está acontecendo, me inteirar das principais notícias que estão envolvendo aí o nosso mundo, estão envolvendo esta pandemia, me inteiro disso. Depois, amados, depois. Eu vou me ater a outras questões, a outras tarefas, a outros compromissos, ao estudo e reflexão da palavra e a outros compromissos, né? Outras tarefas que vão sempre surgindo a nós. Mas tenho dosado o meu tempo nessas coisas. Então é um momento, eu tenho visto várias reflexões de amigos, de pastores, de colegas, né? Eu tenho visto. E são edificantes, são palavras que acrescem, são palavras que enriquecem, aquecem o nosso coração. Então eu creio que o nosso tempo deva ser gasto, né, em tarefas que são mais edificantes do que muitas vezes nós nos atemos tanto a notícias. Eu nem estou falando de fake news, eu nem estou falando de notícias falsas, estou falando de notícias verdadeiras mesmo, né? Notícias, dose até isso, vamos dosar até isso e vamos nos ater da notícia que de fato alegra o coração, da boa nova, né? Que é a revelação do Evangelho do Senhor que fora dado a nós para a transformação da nossa vida. Nós vamos nos ater mais a esta boa nova do que as notícias gerais que circulam, sendo elas verdadeiras ou não, né? Quero compartilhar com você, nesta noite, a palavra do Senhor. Salmo de número 79, nós estamos estudando e fazendo reflexões nos salmos, né? Então eu fiz algumas notas, transcrevi aqui para meus apontamentos aqui desse salmo. Eu tenho estudado com a igreja, com os irmãos, na igreja presbiteriana Ebenezer, e trazendo essas reflexões para nós aqui a respeito dos salmos, né? E hoje, dentro de uma sequência, às vezes nós
pulamos, voltamos alguns salmos, avançamos um pouco para dar contexto nas coisas que nós estamos falando. E hoje, pela nossa sequência, uma sequência flexível assim, é o Salmo 79, então eu busco a atenção dos irmãos, você que está aí no seu lar, né, na sua casa, quem sabe na sua sala, no seu quarto, no lugar onde você costuma ficar neste momento, para, juntamente comigo, se ater à inerrante palavra do Senhor e buscar o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Diz assim o Salmo de número 79. Acompanhe com fé a Escritura Sagrada. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibos às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Deram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocaram o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós a iniquidade de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações, e a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Cheguem à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperam, quanto a nós, teu servo e ovelha do teu pasto. Para sempre te renderemos graças, de geração em geração proclamamos os teus louvores. Esse texto é muito interessante, irmãos. E esse texto mostra uma ação de Deus através de nações inimigas, através de nações estrangeiras, uma ação de Deus na vida do teu povo que gerou muita lágrima, que gerou uma situação de choro, de desespero. Na medida que eu meditava esse texto, eu fui pensando nas ações de crianças, muitas vezes, o choro de crianças. Às vezes o choro das crianças, elas não refletem exatamente a intensidade com que choram muitas vezes. Eu me lembro da minha infância, né? Eu me lembrei de uma situação envolvendo eu e meus irmãos. Nós, na infância, assim como todas as crianças, fazíamos bastante arte, né? E às vezes éramos punidos por isto, pelos pais, né? Eu lembrei de uma ocasião em que nós estávamos, havia um tanque onde eu e meus irmãos tomavam banhos ali, fazendo
como se fosse uma piscina, aquele tanque, né, que era destinado para essas coisas. E era um tanque pequeno, era um reservatório de água pequeno, mas sempre nos coube ali. Sempre cabia nós três brincando ali, nos refrescando do calor de Cuiabá. Mas um dia, irmãos, aquele tanque inexplicavelmente ficou menor. Não cabia gente brincando ali. E aí, naquela brincadeira, um trisca no outro. E minha irmã, então, gritou, começou a chorar. Mãe! Chamou a mãe, né? Chorando. E a gente negando que estava... A gente estava apurrinhando ela mesma. A gente estava incomodando ela mesma. Coisa de guri. E ela chorando, chamou a mãe. E a minha mãe foi, pegou um chicotinho que estava ali perto e executou a gente. E eu me lembro que, usando as expressões goianas ali, ela falou, agora vocês vão chorar com gosto. Eu não sei se alguém já ouviu essa expressão. Chorar com gosto. O que é chorar com gosto? Chorar com gosto, pelo que eu entendi e entendo, é chorar com a devida razão. Agora vocês vão chorar com a devida razão, porque antes era apenas um choro inexpressivo, era um choro que de fato não traduzia um problema, que de fato não traduzia uma realidade complicada, mas agora vocês têm uma razão para chorar, né? Essa expressão denota isso. Agora vocês vão chorar com gosto. E Israel aqui, meus irmãos, Judá, Asaf está aqui retratando o momento em que o povo do Senhor chorou com gosto, chorou com razões, chorou refletindo uma realidade realmente dura que eles estavam vivenciando, chorou com gosto, chorou com razões. Não era um choramingo, não era umas lágrimas indevidas, não. Era um choro que de fato apontava para uma realidade cruel, imposta pela nação, ou pelas nações inimigas, em especial, né, a Babilônia, desde o Salmo 78, que nós já refletimos outro dia. Ele vem colocando, nós falamos aí nesse Salmo, com base em alguns sinais que Deus havia dado, alguns sinais que nós precisamos ler, que nós precisamos traduzir, que nós precisamos entender. E dentro do Salmo 78 e aqui no Salmo 79 ele dá a sequência às situações difíceis, terríveis, que está gerando tanto lamento do salmista, que Asaf está traduzindo esse lamento do povo do Senhor, e eles estavam chorando de fato uma realidade que era coerente com o choro, era coerente com o lamento, porque a situação era dura, a situação que eles estão vivendo. Então esse Salmo 79 mostra um lamento diante de uma situação extremamente difícil, um lamento diante de uma situação extremamente dura, mas não mostra apenas o lamento, mostra o caminho que eles tinham que empreender para poder retomar a comunhão perdida, retomar a adoração devida. Então não apenas o Salmo registra aqui um lamento, mas o Salmo também mostra um caminho que eles precisavam trilhar para que aquela situação tão dura que eles estão vivenciando ali pudesse ser retomada a vida com Deus, a adoração com Deus diante de uma situação. Eles tinham muito a fazer, eles tinham muito a realizar, e não era um trabalho que eles deveriam realizar simplesmente com as mãos, mas com os joelhos, fazendo aqui alusão a uma atitude de submissão e de busca de Deus que eles deveriam empreender para poder então enfrentar aquele momento adverso, aquele momento complicado que eles estavam vivendo. Algumas atitudes aqui eles precisavam praticar ou vivenciar ou acolher para que aquela situação tão dura
que eles estão vivendo aqui pudesse ser enfrentada e vencida. Quais são essas atitudes? Eu quero aqui registrar, com base na leitura desse salmo de Asaf, 3 atitudes que eles precisavam empreender, 3 providências que Deus exigia que eles tomassem para que os efeitos tão nocivos dessa realidade que eles estão passando pudessem então ser resolvidas e eles então retomariam, né, o louvor, a adoração, a vida com Deus. 3 atitudes que eu quero destacar nesse salmo, que eles precisavam empreender nesses tempos complicados, em que a situação vinda das nações inimigas estão massacrando o povo aqui, massacrando Jerusalém, massacrando o povo de Deus, e 3 atitudes precisavam ser aprendidas ou apreendidas por esse povo, para que então eles pudessem retomar a uma vida de gozo na presença do Senhor. Primeira atitude que eu quero destacar nesse Salmo 79. A primeira atitude que eu marquei aqui, para que nós pudéssemos pensar que o povo do Senhor precisava aprender ou ter ou vivenciar, é a devida consciência do que eles estavam enfrentando e qual era a causa de tudo isso, qual era a razão principal de todas essas consequências difíceis. Então, em outras palavras, eles tinham que fazer uma leitura correta, uma devida interpretação dos fatos e o que estava gerando aqueles fatos. Irmãos, os versos 1 e o verso 4 nos mostram isso. Geralmente, quando nós ou as pessoas estão passando situações difíceis, tem enfrentamentos diferentes. As pessoas enfrentam as dificuldades de maneira muito diferente. Tem pessoas que enfrentam as dificuldades com aquela fé infantil, né? Eu considero uma fé infantilizada, que é aquela fé que ele olha a situação e ele enfrenta dizendo, não, está tudo bem, Deus é mais, Deus é maior, não está acontecendo nada, né? Tudo posso, aquele que fortalece, não está acontecendo nada. Ele parece que a fé é cega a ponto de não enxergar o que de fato está acontecendo. Muitos de nós enfrentam assim, negando os fatos, né? Negando um laudo. Você recebeu um laudo médico, e o laudo aponta para um problema real, uma situação complicada. Não, isso aqui não é nada, Deus é maior, Deus é maior do que todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus também é aquele que nos dá a força e a capacidade para olhar para as situações que nós estamos enfrentando e entender a gravidade delas. E mais do que entender a gravidade delas, entender quais são as causas centrais que geraram todas aquelas situações, amados irmãos. Então vejamos, o que eles tiveram que observar, ou o que Israel tinha que observar. Quais eram os fatos que eles tinham que ver? Acompanhe comigo o seu texto, você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 79. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo. O que está acontecendo aqui é real, é um problema real, não tem como não encarar isso. Então muitos encaram assim, ignorando os fatos, ignorando os acontecidos, ou outros enfrentam de outra maneira, achando que tudo acabou, né? Outras maneiras de enfrentar também. Tudo acabou, não há o que fazer. Então há várias maneiras, mas certamente nenhuma delas vai trazer a devida reflexão para o que está acontecendo. Eles precisavam enxergar o tamanho da adversidade, eles precisavam enxergar o tamanho do problema. E ele passa a relatar qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho da aflição, qual é o tamanho da angústia aqui, qual é o tamanho da situação caótica que eles estão enfrentando aqui.
Veja só o relato de Asaf. Então os inimigos invadiram a tua herança. Tudo que o Senhor sonhou para nós, Senhor. Tudo que o Senhor sonhou para nós. Tudo que nós temos como herança da parte do Senhor, o inimigo veio aqui e invadiu tudo isso. É essa a realidade que está acontecendo, que eles precisavam enxergar. Profanar o teu santo templo, o lugar onde nós nos debruçamos diante da lei e buscamos a resposta do Senhor e adoramos o Senhor e celebramos a aliança que o Senhor firmou conosco, seu povo. Foi profanado esse lugar, desrespeitado. Não apenas nós, como servos do Senhor, fomos respeitados, isso já seria uma situação extremamente angustiante e triste, mas o teu nome e a tua aliança foi profanada, Senhor Deus. Invadiram o templo, faziam orgias no templo, bebedices, zunidos, glutonarias e todo tipo de situação pecaminosa dentro do templo. Coisas terríveis que não quero aqui relatar. Profanaram o templo. E ele está, o quadro que nós estamos vivendo é este. Israel precisa saber, não há como ignorar os fatos. Os fatos são esse. O atestado é este, né? O quadro que está apresentado é este, Senhor. Ele segue. Reduziram Jerusalém a um monte de ruínas. Terrível situação. Deram os cadáveres dos teus servos por sigo às aves do céu. Os cadáveres estavam jogados no campo. E os pássaros, em especial as aves de rapina, assentavam nos cadáveres e faziam deles pastos. É esse quadro que ele está colocando aqui que aconteceu. Então, não é uma situação para dizer, não está acontecendo nenhum problema. Não é uma realidade. Isso não vai trazer nenhuma solução. Então ele está relatando aqui qual é a situação. A carne dos teus santos às feras. Não tinha sepultamento. A gente tem visto algumas matérias nesse sentido, né? Que coisa terrível. Não tem sepultamento. Os corpos são jogados, né? O que Israel está falando aqui, o que Asaf está falando aqui, os corpos são jogados nos campos e os animais vão lá e estão pastando os corpos. Estão fazendo isso, vilipendiando o corpo, que para os judeus era algo terrível. A cruz, quando despiram Jesus, a maior humilhação do judeu é ter o seu corpo vilipendiado. Isso é terrível para a cultura judaica. É algo terrível. O vilipêndio de um corpo. Por mais que não haja vida. É um cadáver. Mas tem que dar o devido trato a esse cadáver. Né? O corpo foi vilipendiado. É isso que ele está colocando aqui. Olha só a narrativa que ele faz. Deram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. O mínimo que poderia ser feito, uma sepultura, não lhes deram. É essa situação que ele está colocando aqui. E o verso 4, tornamo-nos o opróbrio das nações vizinhas, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Os inimigos, e os vizinhos, segundo as palavras de Asaf aqui, estão zombando de nós. Estão rindo de nossa realidade. Né? Zombando de nossa realidade. É isso que ele está falando aqui. O quadro é esse. A leitura prática da situação que nós, como nação, estamos vivendo é esta na visão de Asaf. E ele quer que as pessoas façam uma leitura correta daquilo que está acontecendo. Mas veja só o que ele vai falar no verso 5.
É preciso ter uma visão da realidade. É preciso ter uma visão do que está acontecendo. Mas só isso, só ter uma visão da realidade, daquilo que está acontecendo, não vai nos trazer uma compreensão da causa. Nós precisamos ir à causa. E no verso 5 do texto que você tem em mãos, no verso 5, Asaf vai mostrar por que dessas consequências terríveis. Ele fala no verso 5 em diante: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Ele está consciente aqui. Eu não estou dizendo que todos os problemas, que todas as adversidades que nós enfrentamos é consequência do zelo de Deus ou da ira de Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas é inevitável você, numa análise simples do texto, uma exegese do texto, uma análise simples do texto, vai nos mostrar que o problema que Israel está enfrentando aqui, tão terrível, de corpos vilipendiados, de invadidos, de cadáveres sendo comido pelos pássaros e pelas feras. Essa humilhação toda, ser vilipendiado pelos vizinhos ou pelos inimigos, a razão de tudo isso se dá por conta de uma realidade de pecado. É isso que ele está colocando aqui. Até quando, Senhor Deus? Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Eles vinculam, pelo mesmo Salmo 79, eles vinculam essa realidade à ira de Deus. Eles vinculam essa realidade ao zelo que Deus, na sua aliança, estabeleceu com o seu povo. E pela desobediência do seu povo, as situações foram vivenciadas. Os problemas estavam sendo vivenciados. As nações inimigas, em especial, né, a Babilônia, havia invadido, cometido tudo isso. E eles serão penalizados. Os inimigos serão penalizados por aquilo que fizeram. E na sequência do texto eles vão pedir, né? Versículo 6, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocaram o teu nome. Sim, as nações culpadas, elas devem ser direcionadas por Deus, responsabilizadas, e eles estão pedindo isso. Senhor, derrama sobre eles o teu furor, trata deles, daquilo que eles fizeram ou impuseram ao seu povo. Sim, eles precisam serem responsabilizados por isso, mas Asaf não perde o foco. Eu não sei se você está me entendendo, né? As nações inimigas tinham sua responsabilidade, sim. E eles estão pedindo: Senhor, penaliza-os. Senhor, derrama sobre eles. Sim, faça isso, Senhor. Mas ele não perde o foco. Versículo 8, ele retoma: não recordes contra nós a iniquidade de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos sobremodo abatidos. Ele não perde o foco. Ele vai lembrar da aliança dos pais. Os pais fizeram uma aliança, eles fizeram. Israel fez uma aliança, o Senhor estabeleceu uma aliança com o seu povo. E essa aliança estava prevista a obediência a Deus incondicional. E aí o Senhor seria o Deus presente, o Deus que é um Deus presente, um Deus misericordioso, um Deus cuidador do seu povo. Mas a aliança que o Senhor havia estabelecido foi desrespeitada por eles. E Senhor, não tarde a sua misericórdia para conosco. Ele não perde o tempo demasiado pensando nas ações do inimigo. Ele esclarece que os inimigos estão de fato fazendo isso, mas ele não perde de vinculação ou não perde de vista que o problema geracional, o problema que gerou tudo isso, o problema que gerou tudo isso, o problema que estava desembocando tudo isso, era a ação pecaminosa do seu povo.
Repito, não estou dizendo que todos os problemas que acontecem, mas em especial aqui no Salmo 79, está mais do que claro que todas aquelas situações, as invasões da nação inimiga, as situações que impuseram, todas as questões estão relacionadas ao fato de Israel não ter buscado a Deus. De Israel, ou o povo do Senhor, não ter sido zeloso para com a aliança que Deus havia estabelecido. Então, para que aquela situação pudesse ser mudada, para que aquela situação pudesse ser enfrentada, eles precisavam fazer uma devida leitura do que estava acontecendo. E aí eu aproveito este momento que nós estamos vivendo para fazer esta aplicação. Que nós possamos analisar o momento que nós estamos vivendo e entender o que está acontecendo à nossa volta, ou procurar entender. E diante das situações todas, nos voltar verdadeiramente para o Senhor, colocar diante dele as nossas vidas, ou colocar a nossa vista em revista aos olhos do Senhor, e buscar, conforme diz o texto, a presença do Senhor. Versículo 9 diz: assista-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Fica claro no pedido, nas orações que Asaf está colocando aqui, que a questão maior, os problemas maiores, e por isso ele está buscando a Deus, e por isso ele está se aproximando do Senhor com pedido de perdão. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, não impute sobre nós os pecados. Não é que aquela geração era culpada e essa aqui é remida pelas suas práticas de vida saudáveis, não. Ele está fazendo alusão a uma aliança que não estavam sendo respeitadas desde os dias dos seus pais. Ele está fazendo uma leitura, e diante dessa leitura, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos. É claro que ele não está buscando só o perdão, ele está buscando a assistência de Deus. Ora, Senhor, nos assista nas nossas dificuldades, ajude-nos, alivia-nos, proteja-nos, abate o inimigo, Senhor, abate o inimigo, pedindo uma série de coisas, mas sem perder o foco de que o problema central que ocasionava tudo isso era o distanciamento que eles viveram para com Deus. Então, a primeira atitude que Asaf, nesse texto aqui, está demonstrando que o povo do Senhor precisava aprender, né, era saber de onde vinha o problema. E a segunda atitude que eu coloquei aqui é buscar o perdão de Deus, é buscar a restauração que vem de Deus. A partir do verso 5 que nós estamos lendo aqui. Primeira ação é perceber o problema, ou fazer uma leitura das dificuldades reais, não ficar de maneira ilusória, entendendo que não é nada, entendendo que isso aqui é coisa natural e normal de acontecer, mas entender que os problemas são reais e concretos e que estavam gerando dor e dificuldade, e tudo isso estava vinculado ao distanciamento de Deus. Eles entenderam isso. E o segundo passo é buscar o perdão de Deus, conforme nós já lemos alguns versos aqui, a partir do versículo 5, onde ele vai colocar, inclusive, a busca do perdão de Deus. Versículo 9: assista-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Eles pedem uma série de coisas diante de Deus, mas sem perder de foco a questão do perdão de Deus e da busca por restauração de Deus. Então nós precisamos tomar o nosso tempo aqui também
de estar sempre nos apresentando diante de Deus e buscando o perdão do Senhor e buscando a retomada da nossa relação de intimidade com o Senhor. Terceira e última aplicação que eu quero dar nesse texto. E quero retirar do último verso, versículo 3. Ele diz assim: quanto a nós, teu povo, e eu acho linda essa expressão, teu povo, porque vincula, né, esse povo a Deus, é o teu povo, é o teu rebanho, o Senhor é o pastor desse rebanho. Então ele fala no verso 13: quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, o pasto é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Uma outra coisa que eles tinham que aprender, que eu acho que nós temos que aprender, apesar de sabermos, mas nós precisamos sempre ativar ou manter isso ativo na nossa mente, é que a submissão a Deus, irmãos, a submissão a Deus, a entrega a Deus, a intimidade a Deus, a vida de louvor e adoração a Deus, ela não se resume a um ato, ela não se resume a um tempo, ela não se resume a um momento, ela não se resume a uma geração. Mas essa submissão a Deus, ela tem que ser constante na nossa vida. Ela tem que ser constante na nossa vida. Caso contrário, nós incorremos em novas quedas. Nós incorremos em novas realidades tão duras quanto esta que Asaf está retratando aqui no Salmo 79. Depois desse momento, a história vai registrar que Israel manteve, né, a sua adoração, retomou a sua adoração a Deus, mas as coisas começaram a acontecer, o distanciamento se deu em outras ocasiões. Nós vamos ter os registros lá, né, na palavra de Deus, de Ageu, do pessoal estar voltado para a sua própria casa, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Nós vamos ter todos aqueles desdobramentos. Parece que eles se esqueceram de que submissão a Deus, de que adoração a Deus, de que entrega a Deus é algo constante. Então o salmista ele fala aqui no final do Salmo, né? Verso 13: quanto a nós, teu povo e ovelha do teu pasto, para sempre te daremos, para sempre te daremos graças. Não é algo vinculado apenas a um dia. Tem uma experiência que eu vivi, irmãos, há muitos anos atrás. Eu era pastor em Jaciara, e eu tive um dia bastante cheio. Lá era um campo enorme, tinha muitas tarefas lá e muitas congregações. Além das congregações, nós tínhamos a sede, né? E tínhamos lá 4 congregações que eu era responsável. Tinha um programa de TV, tinha um programa de rádio, a gente era relator em Jucineira. Então era intenso e era apenas um pastor e eu tinha que correr todo esse campo. E eu lembro que eu passei um dia árduo de trabalho. Logo pela manhã fiz o programa de rádio, corri em casa, peguei Sibéria e as crianças, fomos para a igreja, fiz a escola dominical na sede. À noite eu ia pregar na congregação de São Pedro e eu corri até lá, fiz um culto, foi maravilhoso o culto, né? Eu feliz da vida, entrei no carro da igreja, a igreja tinha uma Kombi, que nós fazemos todo aquele percurso ali, feliz da vida, satisfeito ao Senhor, porque Deus havia me utilizado, Deus havia utilizado o teu servo, e eu tinha consciência de que ao longo do dia fora feito um trabalho maravilhoso.
e feliz com tudo, feliz com Deus. E eu entrei no meu carro, engatei uma marcha, o carro da igreja, engatei uma marcha, dei um ré e bati num carro que estava atrás de mim. Na frente da congregação tinha uma igreja, e o carro era daquele pastor, do obreiro de lá. E como foi imprudência minha, eu tive que arcar com os prejuízos, eu paguei, fiz um orçamento, fui pagando aos poucos, consertei o carro do pastor, mas eu tirei uma lição para mim, da minha vida. Louvor a Deus, gratidão a Deus, vida de devoção a Deus, vida de submissão a Deus, ela não pode se resumir a um momento da nossa vida. Gratidão a Deus, vida com Deus, ela não pode se resumir a um momento, ela não pode se resumir a um instante, ela não pode se resumir a uma geração. Ela precisa ser constante, os louvores a Deus na nossa vida precisam ser constantes, porque senão nós incorremos nos mesmos erros cometidos. E eu creio que Asaf está demonstrando aqui, quando ele finda o salmo dizendo: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te renderemos ou te daremos graça. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. É um compromisso constante de vivência para Deus que Ele está aqui estabelecendo. Que Deus possa aplicar a sua palavra à nossa vida. Israel precisava compreender essas coisas para poder enfrentar as loucuras daqueles dias. E eu acredito que nós também, ao final de tudo, precisamos também aprender a fazer uma leitura correta. Entender que os problemas que nos cercam muitas vezes são graves e que muitos deles estão vinculados às nossas práticas pecaminosas. Entender que nós precisamos nos voltar para o Senhor em oração e pedir perdão e restauração para as nossas vidas. E entender que a nossa vida com Deus ela é constante. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa nos abençoar a igreja, é a nossa oração. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Quero agradecer você que está acompanhando, vários irmãos. Silvanei, falando para mim aqui: boa noite, mestre. Ele me chama de mestre. Né? Boa noite, mestre. Peço oração pela vida de Beth, sua esposa, que vai ter que passar por uma cirurgia. Forte abraço. Irmão, vamos orar por Beth. Né? Beth é uma pessoa que amamos muito e nós vamos colocar a vida dela, que essa cirurgia, né, possa ser enfrentada com todo o sucesso que nos da parte de Quem está Deus. presente aqui, vou falar para você. O seu Dirceu, lá de Jaciara. Seu Dirceu, o presbítero Dirceu. Eu acabei de falar aqui de Jaciara e sempre cito Jaciara, irmão Dirceu. É uma parte da minha vida tão especial que às vezes eu tenho que ter assim, um certo cuidado para não ficar citando muito. É o que marcou muito a minha vida. É um dos primeiros campos que vivenciei, pessoas que convivi ali, marcam a minha vida. Deus abençoe ricamente vocês. Tá, Oliette, minha irmã em Cristo. Hoje pela manhã eu vi, a gente conversou um Valmir, Calvinista, Valmir Moranguinho. Valmir, meu colega, meu amigo. Deus abençoe, Valmir. Keila do Donaldo. Mandando Keila. Forte abraço. A Keila faz umas máscaras aí, se você precisar. Máscaras personalizadas. Não, e outras coisas. E várias outras coisas. Ela é uma artista. Cresolide, boa noite. Fábio Moura, de Jaciara. Fabinho Moura também é um artista. Sempre curti muito o seu trabalho. Ele faz trabalhos assim, manuais incríveis. Tem Solange, lá de Rondonópolis, Solange Miranda. Ah, sim. Irmã da Sandra. Cunhada do Emerson. Isso, abraço para ele. Abraço, irmãos. Deus abençoe vocês. João Paulo, Cristo Rei. João Paulo é
baterista do coração. Então tem, ó, várias gente, vários Várias lugares. pessoas. Deus abençoe vocês todos. Vamos orar pela sua mãe agora no final. E todos os demais, né? Vamos encerrar agora orando, agradecendo ao Senhor as nossas vidas. Minha mãe não está muito bem de saúde também, né? Está meio fragilizada aí. Vamos orar pela vida dela, para que Deus a abençoe. E aí, por extensão, vou colocar todos os demais irmãos, sobretudo os irmãos idosos, né? As mãos poderosas do nosso Deus. Certo? Vamos orar então, agradecidos ao Senhor por tudo. Pai querido, Deus de bondade infinita, que o Senhor possa, ó Deus, estender a Tua mão paternal sobre as Amém, nossas Jesus. vidas, sobre todo o povo do Senhor, Amém, Senhor. em especial os irmãos que estão participando deste trabalho, das igrejas, as igrejas que nós amamos, os irmãos que amamos. Ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão santa e poderosa sobre a vida de cada um. Quero que, ó Deus, colocar minha mãe, que não está bem de saúde, e através dela, ou em nome dela, colocar todos os demais irmãos idosos nas mãos poderosas do Senhor e suplicar, ó Deus amado, que o Senhor esteja auxiliando, fortalecendo, gerando saúde, em nome do Senhor Jesus que nós Amém, oramos. amém. Que, ó Deus, possamos nessa noite descansar, guardados pelo Senhor, que a paz que invade a nossa alma, que a paz advinda do Senhor e Sua palavra possa nos direcionar hoje e sempre, guardando todos nós debaixo do Teu cuidado paterno. Amém. Ser conosco, abençoa-nos, pois, é a nossa oração e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Na sexta-feira estarei de volta aqui com a nossa reunião de oração. Na sexta-feira, às 19h30, a gente faz uma live onde nós tomamos a maior parte do tempo orando, colocando as nossas vidas nas mãos poderosas do Senhor. E ao término da live da sexta-feira, nosso irmão, o presbítero Denilson, ele vai abrir a sua sala virtual, vai fazer um teste da sala virtual, ele vai ministrar a escola dominical no domingo às 9h, e aí, tão logo a gente terminar aqui, a sala vai ser aberta lá, para que você possa cadastrar, ver como é que entra, para poder participar da aula. As lições são muito oportunas, as lições são excelentes, edificantes para a nossa vida, e faz um confronto conosco, né? A última lição foi muito interessante, mostrando um contexto de Jesus, né? Realmente presente na nossa vida. Quem é Jesus? Né? É a palavra para a nossa reflexão aí no domingo, foi a palavra de reflexão do domingo. Nós aprendemos muito com o nosso irmão, que é um professor por excelência. Deus tem abençoado muito a sua vida com a capacidade que Deus deu a ele, e tem muito a nos ensinar, né? Então, eu quero que nós nos empenhemos aí para entender como entra na sala. Eu sei que tudo que é novo gera as dificuldades para nós. Para muitos irmãos, essa ferramenta aqui é uma ferramenta nova, mas que está posta, irmãos. É uma realidade, está aí, você tem que entender, nós temos que entender. Ou buscar auxílio de alguém, né? Bruno, qualquer coisa, Bruno sexta-feira Bruno vai estar auxiliando pelo né? telefone. Bruno ele é especialista aqui nessas questões midiáticas. E hoje o Rafa, que estava organizando aqui também, eles são especialistas nessas questões midiáticas. Eu confessei para os irmãos no domingo, na live que fizemos, que também estava com dificuldade de entrar na sala. O meu celular pedia uma atualização, e aí Bruno entrou por outro caminho, não aquele que fora colocado lá pelo Denilson. Por aquele não estava dando certo. Aí eu entrei por outro caminho e deu certo. Então vamos procurar fazer esse teste na sexta-feira, então logo após terminemos aqui a nossa live, como entrar na sala lá para que você possa acompanhar a escola dominical de domingo. Ok? Que Deus os abençoe ricamente, a nossa oração, né? E em nome de Jesus eu desejo um bom descanso a todos. Amém? Deixa aí que mandou um abraço. Pastor de Jair, meu colega também, Deus abençoe você, amado.